Vamos abrir a palavra de Deus para estudá-la nessa noite. Livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Em 1999, aconteceu um acidente que abalou os Estados Unidos. Acidente de avião. Um homem famoso e rico, um esportista chamado Payne Stewart, ele, campeão de golfe, pegou o seu jatinho particular e estava se dirigindo para uma região no centro dos Estados Unidos, e por alguma razão, no voo, o avião se desgovernou e foi cair no estado de Wisconsin. E aconteceu uma coisa interessante, porque o acidente surpreendeu. Não houve nenhum alarde, não houve nenhuma comunicação entre a torre e o piloto, não houve nenhum registro negativo na caixa preta, e provavelmente um sistema elétrico, uma pane no avião, o levou a cair. Mas o que foi curioso é que quando a torre começou a perceber que aquele avião estava indo numa direção que não consistia no seu plano de voo original, a aviação americana pegou e enviou 2 jatinhos para ver o que estava acontecendo naquele avião, se era um sequestro, se era alguma coisa. E aqueles 2 aviões supersônicos pegaram próximo àquele aviãozinho, um do lado do outro, tentando entender o que estava acontecendo. E eles perceberam na hora a tragédia que estava se dando naquele momento. Aquele avião, todos os passageiros estavam mortos. Houve uma despressurização, provavelmente eles não perceberam, e o avião continuou no seu piloto automático até cair numa região rural daquele estado. E isso abalou profundamente os Estados Unidos. Quando eu vejo essa história, eu fico pensando exatamente no que Jesus está falando aqui à igreja de Sardes. Esta é a 5ª carta que a gente está estudando aqui. Mas olha o que Jesus fala à igreja de Sardes. Ele diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus está falando à igreja dele, dizendo: você tem nome de vida, de quem tem vida, mas você está morto. Já morreu, está indo no automático, as coisas estão acontecendo, aparentemente, está tudo em ordem, embora o plano de voo não esteja exatamente correto, mas as coisas estão indo. As coisas estão caminhando, a cerimônia está acontecendo, os rituais estão acontecendo, os programas da igreja estão acontecendo, mas Jesus, ao fazer o diagnóstico da sua igreja, ele fala: mera aparência, não tem mais vida, acabou. A vida já se perdeu há muito tempo, mas as atividades ainda continuam, os programas de culto continuam, até mesmo a igreja achava que ela estava viva, mas Jesus, ao diagnosticá-la, diz: não tem mais vida, morreu, acabou. Ela está morta interiormente, ela perdeu a sua pujança de vida. A análise que ela fazia de si mesma era equivocada, mas a análise que Jesus Cristo faz dessa igreja é uma análise extremamente pesada. Extremamente pesada. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, quando leio esse texto aqui, nessa questão de que é uma igreja morta. A gente talvez tenha que começar fazendo uma pergunta: o que é que determina a morte? Como é que eu sei que alguma coisa não está viva? E é curioso que quando você vai olhar a questão da morte, o que normalmente você procura
para saber como é que está o quadro de uma pessoa, se você tem dúvida se ela está morta ou não, são os sinais vitais que aquela pessoa tem que mostrar. Ela precisa ter alguns sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Primeira coisa que a gente olha é temperatura corporal. Como é que está o corpo dessa pessoa? Em geral, o morto ele é frio. Ele não tem mais calor. O morto não tem mais vida, porque não tem mais sangue jorrando, movendo-se dentro dele, não há mais respiração. Um outro sinal que normalmente se procura são os batimentos cardíacos. Falta paixão, falta vida pulsando. Uma outra característica é você olhar os olhos da pessoa para ver se há sinais vitais nos seus olhos, porque uma pessoa quando morre, ela perde o brilho dos seus olhos. Ora, meus queridos irmãos, que diagnóstico terrível é quando Jesus Cristo fala que essa igreja não tinha mais vida. Os sinais vitais dela haviam desaparecido. Os sinais espirituais, a sua temperatura corporal já era uma igreja fria. Os batimentos cardíacos, o que levava essa igreja a se movimentar, já tinha acabado. Os olhos perderam o brilho, a apatia caiu sobre ela. E Jesus está olhando para essa igreja e dizendo, está morta. Você tem nome de que vives, mas você está morta. Está morta. Esse é o diagnóstico que Jesus faz sobre a sua própria igreja. Agora, meus queridos irmãos, muitas vezes a gente define a igreja pela estrutura que a igreja tem. Muitas vezes a gente define a igreja pela vida que a igreja aparenta ter. E o problema aqui é exatamente esse. Jesus está dizendo, você tem nome, as aparências estão aí presentes. Mas Jesus não está impressionado com o poder, e nunca esteve com dinheiro ou com a administração que a igreja tinha. A igreja de Sardes foi uma cidade muito importante, chegou a ser capital de uma das províncias do Império Persa, no ano 6 no século VI antes de Cristo. Era uma igreja de uma cidade orgulhosa, vaidosa, de uma cidade luxuosa. No entanto, Jesus está olhando para essa igreja e dizendo, você perdeu a dimensão daquilo que você foi chamado a fazer. O problema dela é que ela tinha aparência, ela tinha boa reputação. E é curioso, quando você estuda a carta de Sardes, por exemplo, você não vê pressões externas. Não tem ninguém pressionando a igreja de Sardes, não tem movimento político contra ela, não tem pessoas de fora, como aconteceu nas igrejas anteriores aqui, na igreja de Pérgamo, as pessoas morrem por causa da fé. Não tem problema interior como teve em Tiatira, heresias brotando dentro da igreja, Jezabel aparecendo, Nicolaítas surgindo. Não, a igreja de Sardes, tudo indica que ela está bem, mas aos olhos de Cristo, ela não está bem. Ela está morta. Os seus membros, a sua comunidade, perdeu a vitalidade. E eu tenho pensado muito, meus queridos irmãos, nisso em relação a nós. Por exemplo, existem algumas estatísticas que nos assustam em relação à vida da igreja. E não estou falando da nossa igreja especificamente, mas estatisticamente falando, apenas 20% dos membros de uma igreja local possuem compromisso com ela. Exercem ministério, estão envolvidos com atividades da igreja, que estão trabalhando na igreja para que a igreja tenha uma dinâmica boa. Apenas 40% das pessoas contribuem para a igreja. 10% da comunidade cristã em geral nunca testemunhou o evangelho de Jesus a nenhuma outra pessoa. E em geral, as igrejas evangélicas não oram. Você tem um grupo de pessoas que oram na igreja, mas ninguém mais ora. E eu fico me perguntando o seguinte: se a igreja minha dependesse dos meus ministérios, da minha disponibilidade em serviço, como é que essa igreja reagiria? Se a igreja central de Anápolis hoje dependesse do ministério seu, da sua atividade, do seu envolvimento, como é que essa igreja sobreviveria? Se a igreja de Anápolis hoje dependesse dos seus recursos financeiros, como é que essa igreja sobreviveria? Ela caminharia ou ela morreria no primeiro mês? Se essa igreja dependesse das orações suas, orações mesmo voltadas para a vida da igreja, para as famílias da igreja, para os pastores da igreja, para a liderança da igreja, se esta igreja dependesse das suas orações, o que você acha que aconteceria com essa igreja? E aí, meus queridos irmãos, a gente começa a perguntar também, o meu coração como é que está?
o pulsar, a minha energia vital, os meus batimentos cardíacos, as coisas de Deus, há brilho nos meus olhos. Eu ainda tenho respiração. Ou eu entrei nesse automático, do piloto automático, estou indo, mas já estou morto. É só uma questão de tempo, meu avião vai empinar e vai cair. Não tem vida, não há vitalidade. Como é que está a nossa vida? O problema da igreja de Sardes é que a igreja de Sardes tem nome, mas ela não tem vida, vive de aparência. Ela aparenta ser o que ela não é. Mas Deus não se engana com essa atividade. Isso aqui para Deus é uma paz de cemitério. Está tudo em paz, mas não está em paz. Está tudo indo, mas não está indo. Isso, meus queridos, é alguma coisa assustadora. Isso tem que nos preocupar. E Jesus começa a dizer aqui que a única esperança que existe para o morto é a ressurreição. Que não tem outra possibilidade. Eu acho curiosa a frase que Jesus usa logo depois do diagnóstico que ele dá: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ele fala assim: olha, ainda tem uma ponta aqui de vitalidade, então tome cuidado com essa ponta de vitalidade. Cuida disso. Cuida disso, para que não morra de vez. Essa exortação de Jesus é uma exortação que nos desperta muito. Porque ele está dizendo que apesar de morte certa, ela ainda é a igreja. E ela precisa ressurreição. Jesus vai dar alguns imperativos aqui para a igreja dele. Primeiro imperativo. E isso se aplica a cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Primeiro, ser vigilante. Capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante. Vigie, tome cuidado, preste atenção, abra os olhos. Vigilância, num contexto de morte, é uma advertência. Jesus está dizendo: os inimigos estão com as setas apontadas, a sua vida corre risco. Muitos perdem a sua vida por displicência espiritual. E Jesus está exortando a igreja, dizendo aqui: se você não vigiar, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eu vou lutar contra você. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, de repente nós nos deparamos com uma situação na qual nós estamos lutando contra Deus. E o próprio Deus não tem compromisso com a igreja que há muito já se distanciou dele. Porque Deus nunca teve compromisso com infidelidade. Então a exortação primeira aqui é a exortação da vigilância. E é incrível como na Bíblia Sagrada, constantemente a palavra de Deus está dizendo: vigia, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, querendo vos devorar. Resistir-lhe firme na fé. Jesus fala à sua igreja: assim como relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim há de ser a vida do homem. Tome cuidado, ser vigilante. Num instante, no abrir e fechar dos olhos, a trombeta há de ressoar. E Jesus Cristo volta em glória. Guarda o que tens. É interessante como a Bíblia vai mostrando o tempo todo, porque gente descuidada é surpreendida. Algum tempo atrás, eu li um trabalho falando sobre queda de líderes espirituais. E eles entrevistaram 243 presbíteros, diáconos, gente envolvida em ministério e pastores que caíram na sua vida espiritual. E quando eles entrevistaram, eles trouxeram uma estatística muito interessante. Aquelas pessoas que caíram admitiram que elas há muito tinham perdido o fogo pela oração, tinham se distanciado da palavra de Deus, não estavam orando mais, não estavam mais buscando a Deus. A primeira característica. A segunda característica muito curiosa: eles não acreditavam que aquela queda pudesse acontecer na vida deles, que algum dia eles pudessem cair. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: ser vigilante, abre os olhos, tome cuidado, não ande na sua vida de forma descuidada,
Continue orando a Deus, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, Deus me livra, Deus traz aos meus olhos a capacidade de perceber os perigos que eu corro, quais são as áreas de tentação que me tocam, o que mexe com a minha vida, que pode me matar, onde é que eu preciso estar atento para que eu não seja devorado pelo diabo, ou pela minha tentação, ou pelas provações que vêm na minha vida. Ó Deus, me ajuda, porque na igreja de Sardes não tem heresia, na igreja de Sardes não tem pressão externa, mas a preguiça daquela igreja, a indisposição, a ausência de vigilância vai matá-la. E é por isso que Jesus está falando: ser vigilante, abre os olhos, tome cuidado, preste atenção nas coisas, você anda descuidado, é preciso cuidar. Segunda coisa que Jesus fala aqui é: consolida o resto que estava para morrer. Acho interessante essa afirmação, consolidar o resto. Não deixe que a chama se apague. Eventualmente na vida, meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: como é que está o calor espiritual? Como é que está a minha vida, a minha caminhada com Deus? Como é que está a minha devoção a Deus? Como é que está meu prazer pelas coisas de Deus? Consolidar tem duas ideias: de avançar, mas ao mesmo tempo consolidar tem a ideia também de reparar para avançar. Você tem que cuidar, restaurar as coisas. Muitas vezes na sua vida você vai ter que voltar ali onde você perdeu. Eu tenho aprendido, gente, muitas e muitas vezes em aconselhamento. Eu uso uma frase em inglês porque eu acho que ela diz tudo o que eu estou pensando naquela hora. Ela diz o seguinte: back to the basics. Volta para aquilo que é básico. Muitas vezes nós perdemos porque a gente não consolida o que é básico, aquilo que a gente já sabe. E o que vai preservar você, querido, não é o conhecimento de você, que você tem, mas é a capacidade de você se lembrar aquilo que você já aprendeu. Consolida o resto. Tome cuidado com aquilo ainda que sobra, com a pequena brasa do seu coração. Você não se preocupa, você não tem chorado pelos seus pecados, você não tem estado angustiado por viver uma vida de aparência e de levar as coisas no automático, achando que está tudo ok. Isso nunca te causou nenhum susto. Nós precisamos nos assustar com isso. É hora do nosso coração voltar e dizer: ei, o que está acontecendo comigo? Eu já vi pessoas chorando literalmente, dizendo: pastor, o meu coração esfriou, eu preciso retornar à minha paixão, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu não posso viver dessa forma. Mas também, por outro lado, eu tenho visto pessoas que a vida inteira vão vivendo nesse piloto automático, já estão mortos há muito tempo. A despressurização da cabine já acabou há muito tempo, não tem mais fôlego, mas continuam tendo aparência de vida, mas estão mortos. Consolida o resto, meu irmão, minha irmã, volta para o Senhor. É essa exortação que Jesus está fazendo à igreja de Sardes, é essa exortação que Jesus está fazendo aqui a nós. Outra coisa que ele fala aqui, no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eu acho isso maravilhoso. Lembra das coisas que você já aprendeu, presta atenção no ensino que você já teve, as pequenas advertências da palavra. Nós temos ouvido palavra, temos estudado os pequenos grupos, em escola dominical, sermões, nas leituras da palavra. Volta para aquilo que é básico, pensa, lembra do que você tem recebido. Quantas vezes a gente está jogando fora toda a nossa experiência pessoal, toda a nossa vivência com Deus. Lembra do momento da sua conversão, lembra de como você veio para Jesus, o que Jesus já fez na sua história. Não esqueça disso, meu querido. A lembrança, meus queridos, pode ser uma das coisas mais fortes para a nossa caminhada, quando a gente estiver desanimado. Essa coisa de ter saudade de Deus, saudade do Pai e voltar. É essa lembrança que faz o filho pródigo que está desviado da casa paterna voltar para casa, quando ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui numa miséria desgraçada. Na casa de meu pai tem alimento para minha alma, na casa do meu pai tem nutrição, na casa do meu pai tem amizade, na casa do meu pai tem vida. E eu estou vivendo como mendigo. Lembra-te do que tens recebido, volta para o Senhor. E uma outra exortação que ele faz aqui de uma forma muito clara: arrepende-te. Arrependimento é uma palavra bem clara nas Escrituras Sagradas. Sempre arrependimento é mudança de direção. Eu estou indo numa direção e de repente eu percebo que se eu continuar nesse caminho eu vou morrer. A minha vida espiritual vai para o buraco.
A minha vida familiar vai ser uma tragédia. Eu vou desgraçar a história da minha família. Eu vou desgraçar a minha vida pessoal. Eu vou me afastar da graça de Deus. Eu vou me distanciar de Jesus. E aí eu digo, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu tenho me comportado assim? O que me impulsiona? E vai para a presença de Deus e chora na presença de Deus. E diz, Deus, eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não sou capaz de articular a minha própria história. Mas eu quero trazer para o Senhor e quero te pedir, Senhor, muda a minha caminhada. Muda a minha rota. O tema desta carta, Jack Liu faz uma colocação interessante dizendo que ela poderia ser chamada da seguinte forma: tu estás morto, volte a viver. E esse arrependimento tem que ser algo constante, porque sempre a gente percebe que é fácil a gente pegar essa dimensão do piloto automático. Igrejas, historicamente, tomam esse piloto automático, pessoas, famílias, e vai vivendo morte em vida, e está achando que está tudo certo, andando de aparência, está morrendo, está arrebentando, está desgraçando tudo. Lembra-te e arrepende-te. Arrependimento é aquela convicção de que este caminho não é o caminho para o qual Deus me chamou a viver. Não é essa estrada que Jesus me chamou para andar com Ele. Não é por essa rota que eu tenho que andar. Lembra-te e volta. Guarda aquilo que tens recebido. Arrepende-te. E ele faz uma exortação duríssima. Porque, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 29, versículo 1, que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, cairá de repente sem que haja cura. A Bíblia nos fala de Esaú, e a Bíblia nos exorta a não sermos como Esaú, que foi impuro e profano, e mais tarde, querendo encontrar lugar de vida, lugar de arrependimento, não encontrou. Eu fico sempre pensando nesse texto de Hebreus, dizendo como é que Esaú não pôde encontrar lugar de arrependimento. A única explicação que eu percebo naquele texto não é que faltasse graça em Deus, não é que faltasse misericórdia no Pai, não é que Deus fosse incapaz de perdoar, não. A sensação que eu tenho quando eu leio aquele texto de Hebreus é que Esaú, ele endureceu tanto o coração dele, ele se distanciou tanto de Deus, e quando um dia ele disse, o que eu estou fazendo com a minha história? Ele mesmo não dá conta mais de voltar. A história dele, os envolvimentos dele, os compromissos que ele foi assumindo, não permitem mais que ele volte. Nenhum de nós aqui está isento dessa possibilidade de andar dessa forma. Andar tendo morte com aparência de vida. E Jesus olhar e dizer, volta, arrepende-te, consolida o resto, ser vigilante, precisa mudar. Nós precisamos aprender exatamente isso aí. E Jesus faz 3 promessas curiosas aqui, àqueles que são fiéis. A promessa dele diz no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Primeira promessa é que ele vai nos vestir com vestiduras brancas. A ideia de vestiduras brancas é muito presente em Apocalipse e em toda a Bíblia. Deus dando novas vestes para nós, que são comportamentos morais diferentes, atitudes diferentes. Na parábola das bodas que Jesus Cristo conta, parábola do casamento, ele fala de um homem que quis participar da festa, mas as suas roupas estavam sujas. E o dono da festa chega e fala assim, como é que você entrou aqui com essas roupas desse jeito? E é curioso porque, historicamente, culturalmente falando, não eram as pessoas que providenciavam as roupas para ir para a festa. Quem dava a roupa era o próprio Senhor, que convidava para a festa. Então, quando o convidado chegava, ele vestia a pessoa com a roupa limpa, com a roupa diferente, para participar daquela cerimônia. No entanto, naquela festa tem um ali que está tentando ser penetra ainda. Quer viver com roupa suja no meio da festa. E aí o dono da festa chega e diz, tire, lançai-o fora. Não tenho o que fazer com essa pessoa. Porque nem com a graça de Deus, nem com roupa que eu providencio, ele quer viver. Segunda coisa que esse texto aqui nos fala, é que os nomes serão mantidos no livro da vida. É outra ideia que aparece muito na Bíblia.
Nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Vamos encontrar isso em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, 21, versículo 27. Essa ideia de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus já escreveu esse nome no livro da vida. E por último, ele fala, outra promessa, é que ele confessará seus nomes diante de Deus e diante dos anjos. Se você se arrepender e voltar, ele diz, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu queria terminar olhando mais uma vez esse texto aqui e dizendo o seguinte, no versículo 4, Jesus faz uma colocação muito curiosa. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu louvo a Deus em toda a igreja por onde eu passo, por eu sempre perceber pessoas que pagam o preço pela comunidade cristã. Eu louvo a Deus porque passo muitas vezes aqui nessa igreja e encontro mulheres de joelhos, orando durante a semana aqui, clamando a Deus pela vida da igreja. Eu louvo a Deus por perceber que há pessoas que estão pagando o preço. Eu tenho visitado algumas vezes pessoas que nem estão frequentando mais a igreja. Ontem fomos visitar a Dona Olinda, 95 anos de idade. E a Dona Olinda, com aquele humor maravilhoso que ela tem, você faz uma brincadeira com ela, ela faz 3 com você, né? Ela é uma pessoa extremamente com alta astral, né? Aquela coisa, né, de Dona Olinda mesmo. Mas uma coisa maravilhosa é que a Dona Olinda olha para mim e diz, pastor, eu estou orando pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que há pessoas que aos 95 anos de idade estão clamando a Deus, está pedindo a graça de Deus, pessoas que não desistem, pessoas que não contaminam suas vestiduras, pessoas que insistem numa vitalidade que nós precisamos ter enquanto comunidade e enquanto pessoa. Como é que está a sua vida, meu irmão? Piloto automático, indo cair com seu avião num lugar deserto qualquer, porque já está morto há muito tempo? Ou você está assustado com a sua realidade, que é mudança? Você está desejoso de mudança, e você está clamando a Deus por mudança. Como é que está a vigilância da sua vida? Você está vivendo de forma displicente, descuidada, ou você está atento às ciladas que o diabo tem colocado, às armadilhas que ele tem colocado na sua vida, a armadilha do sucesso, do dinheiro, do bem-estar, do conforto? Tome cuidado. Como é que está a sua vida, meu querido irmão, de arrependimento? Como é que você tem vivido diante de Deus? Está vigiando? Está prestando atenção na sua história? Ou está vivendo descuidadamente? A igreja de Sardes, ela tinha nome de que vivia. E Jesus disse, você está morta. Que Deus nos livre dessa situação para nós mesmos. De mantermos aparências, mas estarmos distante, muito distante daquilo que Deus nos chamou para viver. Arrepende-te. Ser vigilante, consolida o resto e volta para o Senhor. Essa é a exortação da palavra de Deus nessa noite. Amém. Vamos orar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desse Espírito Santo que dá vida, desse Espírito Santo que aquece o nosso coração, desse Espírito Santo que gera em nós convicção de pecado, de juízo e da justiça. Precisamos, ó Deus, de uma mente alerta, de um coração atento, de olhos vigilantes, Pai querido, para não sermos traídos pelo nosso alto engano. Dá-nos vitalidade, Pai querido, que o Senhor prometeu dar a todos que te amam, vida em abundância. Livra-nos, ó Deus querido, de uma vida de conforto mais descuidada, de uma vida, ó Deus, sem heresias dentro da igreja, mais morta, de uma vida sem ameaças de fora, mas indolente. Tem misericórdia de nós, Pai. Livra-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.